Bom dia, pessoal. Bem-vindos ao Papo Dieta. Eu ainda desenroscando os fones. Olha como eu tô ficando. Deixando para colocar o fone na última hora. Olha o que acontece. Ó. Tá vendo lá? Ó? Vamos lá. Então, vocês já sabem, né, pessoal? Papo Dieta acontece dias 10, 20, 30 de cada mês, sempre às 10 horas. E hoje, então, dia 20 de agosto, dia de Papo Dieta com a Andrea Musnick. A Andrea é uma pessoa maravilhosa, eu conheço ela como professora de pós-graduação. Quando ela era coordenadora na FADERGS, me convidou lá para fazer uma disciplina. E depois a gente se encontrou numa aula de doutorado de modernidade líquida. Olha isso, né? E agora a gente está vivendo essa realidade completamente aí meio gasosa, em que já não existem mais nem mesmo as perspectivas líquidas, né? E daí também a Andrea é facilitadora do Senex, junto comigo lá. Então, super maravilhoso. Deixa eu ver aqui, a gente está vendo o pessoal chegando, o povo entrando na sala. Vocês sabem que nesse mês, na Conexão IE, o nosso tema é a adaptabilidade, que é sim considerada uma das habilidades ou competências socioemocionais pelo modelo do Daniel Goleman de inteligência emocional. Sempre que a gente, aproveitando aqui, já dou uma palhinha disso, né? A diferença de habilidade e competência. Habilidade é isso que a gente pode aprender, que a gente desenvolve, que a gente procura melhorar. No caso das habilidades de inteligência emocional, são habilidades mentais, né? Como a gente fala. Bom dia, Carla, chegando, ó. E competência tem a característica de ter que ser percebida, né? Não adianta eu só aplicar bem um conhecimento, isso não me faz competente. Eu preciso também ter a percepção das pessoas de que eu consigo fazer isso. Então, basicamente, é essa a diferença. Por isso que o modelo do Daniel Goleman é uma avaliação de 360 graus de inteligência emocional, né? E eu tô esperando a Andrea. Tá tudo bem aí, pessoal? Vocês estão me ouvindo direito? Quem tá vendo aí? Olha a Tânia chegando. Coisa bem boa, hein? Deixa eu ver se a Andrea tá por aqui. Está perdida. Deixa eu achar ela aqui no WhatsApp. Peraí. Vamos chamar. Às vezes acontece. O povo tá na pandemia, a gente nunca sabe, né? Deixa eu ver se já tá aqui a Andrea. Vamos procurar aqui. Não, ainda não chegou. Tá chegando. Eu tô na Conexão IE, né? Não tô maluca. Entrei no da Conexão IE, certo? Daqui a pouco eu tô no meu pessoal. Legal, Carla. Vocês sabem que... Ah, já tá aqui. Chegou. Legal. Vou te chamar, Andréia. Então, peraí. Ai, também sempre bom te ouvir, Tânia. Eu tenho que te chamar pra cá pro Papo de IE, Tânia. Me lembra aí. Vamos fazer uma conversa nós duas. Eu vou adorar saber de ti. Chama Andréia. Vamos pegar essa mulher maravilhosa. Seja bem-vinda, Andrea Musnick, ao nosso Papo de Ete, puxar essa câmera. Tudo bom, Ali? Coisa boa estar contigo. Coisa boa. Essa vida de lives agora é fogo, né, Andrea? A gente Sim. agora tem que ficar high-tech online, ninguém merece, mulher. Eu estava te apresentando para o pessoal, professora de MBA, de pós, consultora há muitos anos. Esqueci de dizer conselheira da BRH, facilitadora do Senex. Minha amiga querida, adoro conversar contigo. Tu é essa pessoa tranquila, essa paz. Passa uma Também, calma, uma adoro coisa falar tão contigo. boa. Então, assim, começa essa live te apresentando assim, como é que você chega como é que você se apresenta para a inteligência emocional, né? Como eu sempre peço pro pessoal que chega, tipo assim, o que tu viu pela primeira vez de inteligência emocional? Onde é que tu percebeu esse conceito? E pode até falar mal, não tem problema. Não, jamais falaria mal. Fiquei pensando nisso, né? Acho que meu primeiro contato com o tema inteligência emocional, até pela minha história, né, de ter uma formação um pouquinho diversa para quem trabalha nessa área de gestão de pessoas, na área de desenvolvimento. Tu é da engenharia, né, André? Isso, então, Que foi no maravilha. mestrado, quando eu fiz mestrado em administração. Uhum. Eu acho que foi o primeiro contato, óbvio, com o livro do Goleman, né? Então, em alguma disciplina de comportamento, enfim. E sempre fez muito sentido para mim. Eu acho que faz muito sentido e cada vez mais, né, Ali? E se a gente pensa hoje,
Nossa, né? Muita inteligência emocional nesses últimos meses que a gente tem vivido. É Porque, verdade. Nossa. porque a gente Ninguém percebe a todo imaginou que ia momento. precisar de tanto assim, né, Andréia? Exato. Sabe que Em eu até comento com o casa, pessoal em casa. Conta pra nós como é que tu tá precisando mais da tua IE. Isso eu não tava no script, ó. essa não estava, eu acho que eu sempre digo que eu me percebo em ciclos nesse processo, né? Acho que a gente teve um primeiro contato, aquele baque em março, e aí reagiu de um jeito, aí eventualmente tu te sente um pouco mais estressada até, né, por conta dessa questão do isolamento, né? Eu me dou conta que às vezes eu passo, em função até mesmo do trabalho, uma semana sem sair de casa, e isso é muito louco, É né? muito estranho, é verdade. Eu Esses escrevi dias para eu uma. saí aqui na rua e fui dar uma volta na quadra pra me sentir um pouquinho normal. Então, esses dias eu fui até o Menino Deus para entregar alguma coisa para minha irmã, e eu disse, não, deixa que eu vou aí, porque eu queria andar de carro na rua, eu queria sair, queria ter uma sensação diferente, né? Acho que isso é muito louco, né? Saudade da rua. Uhum. Verdade. Saudade de qualquer rotina estruturante, né, André? Eu tenho lido muito sobre isso. E aqui a gente já começa a colocar o tema do nosso mês da adaptabilidade. De que as pessoas estão tendo distúrbios de sono, as pessoas não estão conseguindo fazer aquela programação. É muito louco. Eu tenho começado a ter alguns probleminhas de sono. Faço a minha meditaçãozinha de manhã. Isso é o bom de ter virado budista, assim, eu percebi que a meditação ela é estruturante para mim. Se eu deixo de Sim. meditar, eu já começo a ter problemas de sono. Mas se eu consigo meditar normal, volta tranquilo, me sinto energizada de manhã. Mas é impressionante como modifica o fato da gente não ter aquela coisa de ir, dar aula, que nem a gente fazia, a gente se via nos corredores, né? Vai lá, conversa com uma turma, vai toma um lanche, conversa com um aluno. Não, agora é tudo sobre essas telas. O mundo virou Sim. esse. Eu sinto de duas formas, porque como eu tenho dois filhos relativamente pequenos, né? Eu tenho uma menina de 13 e um menino de 9, em função das aulas deles, da vida deles, a gente tem uma rotina. A gente não perdeu a rotina pode ficar diferente, mas existe uma rotina, porque tem um horário da aula, das aulas, né? Então a gente precisa dormir num determinado horário, acordar num determinado horário, tudo funciona, né, dentro de uma estrutura nesse sentido. Por outro lado, eu sinto falta, como eu já trabalhava home office, em certa medida não é tão diferente, mas claro, aqueles momentos que a gente estava com as turmas, em sala de aula ou, né, nas empresas, a gente segue com muito contato nesse formato, né? Mas sinto falta desse outro contato que é mais fluido, né? Porque daqui a um pouco tu olha para um lado, tu conversa com um, tu conversa com o outro, tu inclui as pessoas na conversa de um jeito diferente, que é no formato via uma plataforma qualquer, um Zoom. Tu acha que a gente vai conseguir se adaptar a uma vida mais online? Como é que tu vê isso? Tu acha que a gente vai chegar ao ponto de preferir uma aula online comportamental do que a gente fazia nas nossas vivências e tal? Eu acho que, em parte, né? Eu penso que as pessoas, muitas até fluem bem. Esses dias eu tive uma situação bem atípica e eu compartilhei com uma outra pessoa uma situação de trabalho que eu disse, olha, eu tive essa experiência com essa turma online e foi curioso, para mim fluiu mais do que já foi, porque eu estive com um grupo, né, praticamente o mesmo, vamos dizer, presencial, e a coisa foi muito, muito boa, né? O trabalho se desenvolveu de forma muito tranquila. Eu acho que tem os dois lados, né, Ali? Eu acho que a gente tem coisas que a gente perdia também no presencial e que a gente tem no online, né? A facilidade que a gente tem. Tipo o quê? Vamos contar. A gente sempre esquece de contar as coisas boas do online, Eu né? acho que, por exemplo, né, uma coisa que eu tenho vivenciado muito, as empresas conseguindo integrar equipes que eram daqui do sul, do nordeste, de outros lugares, que seriam situações muito pontuais quando elas ocorressem, né? E hoje a gente vê as empresas se integrando do ponto de vista geográfico, né, de uma forma que tu não tinha possibilidade antes, né? É verdade. Acho que até tinha. Eu digo, tô até me contradizendo, porque na verdade todas essas ferramentas que hoje a gente está utilizando, elas já existiam. A gente é que não usava.
né? Isso aí. Do a gente clássico não faz... Skype ao... Eu já tô também, como tu, eu sou consultora remota também há alguns anos já. Gente. Eu faço coaching e mentoria remota há 2 anos e meio, 3 anos, assim, mais assim, com uma agenda estruturada, né? E tem pessoas que eu conheci presencial 2 anos depois de começar a trabalhar com coaching, né? É. Mas é uma coisa que eu acho que sim, temos ganhos e temos perdas, né? Deixa eu aproveitar e fazer um momentinho aqui, ó, para saudar a Juliana, que passou aqui, da Dell, a Maiane, que é gestora de RH também, lá em São Paulo. Lá em São Paulo, agora Lá em São Paulo, a Maiane tá bem super longe. perto de mim agora. A gente se vê toda semana. Isso aí. O exercício de ouvir o outro é uma das vantagens. É verdade, alguém está dizendo aqui, né? Porque agora eu ia comentar exatamente isso. Eu já tinha a sensação de que no online tu é obrigado a ouvir alguém. Sim. Especialmente nessas questões one-on-one. Tu tava numa reunião pessoal, tu trocava de sala, tu nem sabia o que tu tava fazendo, tu fazia meio no automático. Agora até se torna mais cansativo a gente conseguir fazer uma reunião, porque a gente presta muito mais atenção a esse conjunto de... Olha nós aqui com os fonezinhos aqui, ó, só conectada uma com a outra, né? Então eu acho que isso modifica também a forma como a gente está lidando. E aí eu já faço um gancho, porque eu tô furando todo o meu roteiro, tu viu? Sim, eu tô... roteiro, não adianta nada, não adianta nada aquilo lá. Eu digo sempre para as pessoas, relaxa que é só um café, é o que vem vontade de falar na hora, né? Mas eu li teu artigo, André, que tu publicou lá no Senex, chama-se Poliana... Como é que é? Poliana... Sem exageros. Sem exageros. Isso. Eu sou uma super fã da Poliana. Eu já fui acusada de ser Poliana. Pra quem não sabe, conta pro pessoal aí e o que mais ou menos tu contou, que daí eu já vou ter que fazer pergunta em cima do artigo. Tá bem. Então, assim, eu trouxe isso, porque eu também me sinto um pouco poliana, né, Ali? Assim, eu gosto de enxergar, até porque, para mim, eu me considero uma pessoa extremamente otimista, né? Não aquele otimista, né, que foge da realidade. Aquele tonto, aquele que foge do risco, né? Mas eu sempre procuro ver o aspecto positivo nas coisas, né? Então, eu acho que a gente tem que ser, assim, um pouco poliana, sem exageros, como eu provoco, né, no artigo, mas enxergar um pouco o que essa novidade me traz, né? Que nem eu digo, eu acho que a gente teve ganhos nesse sentido. Eu acho que a gente está conseguindo trabalhar, se a gente for pensar, né? Sim, tem os aspectos econômicos, há uma economia nesse sentido para as empresas, né? Há essa possibilidade de aproximar mais as pessoas, né? Então, eu acho que a gente pode olhar esses aspectos e pensar que, bom, quando voltar, respondendo a tua pergunta anterior, a gente pode ter um sistema misto, por que não? Né? Por que não? E muito mais adaptado nessa condição. Então, eu acho que outra questão que eu tenho gostado muito, eu tô entrando na tua onda de quebrar o protocolo aqui. Essa que é a delícia. Até da pergunta. A gente vai ser adaptável, esse papo de adaptável já também. A gente vai fluindo, né? Isso, porque eu acho que a gente vivia algumas fronteiras que elas só existiam na nossa cabeça, né? E essa questão da tecnologia, dessas plataformas, como eu falei, que elas já existiam e a gente não usava, a gente se deu conta que a gente pode usar para tantas coisas, né? Então, hoje eu tenho um grupo que discute, estuda sobre employee experience na internet, né? A gente tem esse grupo, obviamente, os encontros são via Google Meets, que a Maiane participa, né? Assim como a Maiane, a gente tem gente de Minas, do interior do Rio Grande do Sul, outras pessoas também de São Paulo, então é uma possibilidade que antes a gente não enxergava, não é que não tinha, a gente não enxergava. E assim como outras, né? Esses dias eu fiz uma reunião, assim, bati um papo com uma ex-aluna que está morando em Portugal. Então, assim, e por que eu não fiz isso antes? Podia ter feito, né? Via Skype, podia ter feito de tantas outras formas, o próprio WhatsApp, que já faz mais tempo que tá, né? Participa da vida da gente. O Super WhatsApp. Então eu acho que acho que o grande ganho foi a gente conseguir enxergar isso, né? Então, acho que isso tem a ver com adaptabilidade. Voltando. Calma que eu já te puxo de volta. Olha só, Bibiana passou por aí, minha super parceira Bibiana Zereu. A gente está lançando um projeto maravilhoso de mentoria para mulheres. Daqui a pouco eu já vou te perguntar de mentoria, André. Tá bem. Esqueci, porque eu achei legal que eu te vi lá mentora de bar. Também tem que perguntar isso para a André, o que ela acha dessa coisa de mentoria. Mas antes disso, eu quero voltar ainda ao teu artigo da Poliana. Tá.
já tá claro para mim que tu faz uma relação entre a visão positiva, que aliás o Positive Outlook a gente já fez aqui no Papo de vários encontros sobre isso, né? A visão positiva é uma competência de inteligência emocional, essa capacidade de olhar o que há de bom e de propor soluções, inclusive, não é só o olhar positivo, é também uma visão aberta para soluções que ela oferece, e tu vincula a visão positiva com a própria adaptabilidade. Eu achei muito legal esse match. Mas o que eu ainda não enxerguei, eu não consegui fazer direto, é a relação com a resiliência, que eu já vi tu fazer outras vezes também. Conta um pouquinho como é que tu faz essa triangulação aí. Visão positiva, adaptabilidade e resiliência. Onde é que a gente bota ela? Eu enxergo, na verdade, eu tive contato com esse conceito, né? Sendo tanto a adaptabilidade como essa visão positiva, o otimismo, né? Para ser mais específica, como componentes da resiliência. Então, a partir do momento que eu consigo articular, né, essa visão, que eu tenho uma visão positiva das coisas, que eu tenho um otimismo, né? Eu enxergo por um prisma de que as coisas vão dar certo. Não irreal, né? Eu gosto de chamar atenção para isso, né? Mas de algo que pode ser construtivo, né? E eu tenho também, entre outras coisas, esses são 2 componentes apenas, né? E eu tenho essa possibilidade de olhar para a mudança de uma forma positiva e criar alternativas diferentes, né? E me propor a agir de uma forma diferente, eu consigo sofrer aquela pressão ou passar por aquele estresse, por aquele obstáculo, por aquela dificuldade e continuar performando ou, enfim, entregando, atuando com a mesma qualidade que antes, né? Então, por isso que eu faço essa relação com a resiliência. Legal, perfeito. Não, é um link perfeito. Tu sabe que me lembrou desse tio aqui, olha, por acaso eu tenho os 2 aqui, ó, do meu ladinho, ó. Me lembrou, eu sempre trago nas lives do Papo TI alguns tiozinhos para nós poder se ampliar as ideias. Sim. Um que é o cara que ensina otimismo pra gente, que é o Seligman, super conhecido nessa área, sim, né? E tem o que não tá aqui, não vou atravessar para não fazer bobagem, que tá ali na frente, que é o Richard Davidson. E o Richard Davidson é um parceiro do Daniel Goleman. Ele fala sobre a vida emocional do nosso cérebro e ele explica a resiliência de uma maneira muito parecida com o que tu acabou de me dizer. Ou seja, a resiliência não é eu aguentar dificuldades. Eu ficar ali recebendo batida, chumbo da vida e vamos, manda que eu aguento, né? Não é isso. A resiliência é eu, a partir do momento em que eu passei por uma dificuldade, o quanto antes eu consigo voltar, aqui pensando nas empresas, a performar. Tive uma dificuldade, tive um problema, o ser resiliente passa por essa dificuldade, se ressignifica. Isso. E volta pro eixo, né? Isso, voltou para dentro. Show, amei. E de fato, eu acho que daí nesse sentido, Andréia, parece que o otimismo, ele de fato é um catalisador da resiliência. E o giro todo, se a gente for botar um guarda-chuva, vira adaptabilidade. Né? Exato. Dá pra fazer esse link. Legal. Muito bem, tem mais uma coisa lá no artigo que eu ainda acho que dá pra gente, o pessoal pedindo o link, ó, a Nana pediu o link. Sim, Nana, a gente vai botar, mas eu não tenho como botar aqui porque eu sou um pouco maneta pra essas coisas de... A gente pode cair fora Eu tenho que cair o celular, pode cair tudo, né? Então depois a gente joga na conexão e eu já tô devendo o livro do Petreca, da outro Papo de Eu. Eu confesso que eu não estou tão adaptável nesse agosto. Então eu tô devendo o livro do Petreca de lá do Papo de Eu do dia 10 e agora eu vou ficar devendo o artigo da Andréia, com certeza, no nosso link lá da Conexão IE. Mas eu acabei de compartilhar no meu LinkedIn, tá, Nana? Se tu procurar lá, eu acabei de botar no meu LinkedIn o artigo da Andréia. O que eu ia comentar é o seguinte, a gente estava falando das coisas que eu vi no teu artigo. O pessoal tudo vai querer ver teu artigo agora, resumindo, né? Vai aumentar. Porque eu adorei, porque ele linkou muita coisa que eu queria trazer nessa live. E lá pelas tantas, tu fala também em crenças limitantes. Sim. Então eu quero que tu traga o que te vem na cabeça disso aí agora. A conexão que eu fiz ali no artigo foi justamente isso. Por vezes a gente enxerga, não enxerga essas possibilidades de mudança, essas alternativas, né? Na questão da adaptabilidade, não consegue enxergar por que pode ser bom, por que outras vantagens e benefícios eu tenho dessa mudança, porque eu tenho uma crença, né, que me limita a visão
e eu consigo enxergar que só daquele jeito vai dar certo, só aquele jeito funciona, ou eu sou assim, eu também tenho essa, digamos, essa limitação, né? Eu queria trazer até uma situação bem recente que eu estou vivendo numa empresa que eu atendo, que eles vão passar por um processo agora, também por conta da pandemia, uma mudança organizacional. Então, assim, mudança organizacional. É a típica situação em que eu tenho que acionar minha adaptabilidade, porque eu não tenho... Eu não tenho possibilidade de ação, né? Assim, mudou, a empresa mudou, veio de cima, veio uma determinação, né? Eu não tenho como influenciar. Até posso influenciar dependendo do meu status ali, mas é pequena a minha possibilidade de influência, vamos lá, né? Então, assim, eu vou ter que me adaptar, né? Agora, como que eu vou fazer isso, né? Se eu ficar naquele pensamento de que, puxa, né? E agora? O que vai ser de mim? E que saudade do que era antes. Tudo vai dar errado, olha só que horror. Nossa, ai, Jesus. Não vai funcionar e vou ficar num sofrimento, né? Então, se eu consigo enxergar algo de positivo, né? Ir além, né? E aí me desafiar, porque também, assim, por que eu não mudo, né? Isso que eu penso muito, né? Qual é a minha dificuldade em fazer algo diferente? É porque estava confortável do jeito que eu estava fazendo, né? Ou porque existe, de fato, uma razão maior, né? Eu não acredito vou ter uma outra atividade, porque, assim, eu não vou me... E aí eu vou trazer o outro conceito que tu tinhas falado antes, né? Nos bastidores, não aqui, que era do engajamento, né? Isso, já vamos pegar ele, já ia pegar. Por que eventualmente, por conta de uma mudança dessas, eu vou me desengajar, né? Não necessariamente, né? Porque o que eu estou fazendo nessa empresa, o que me conecta nela? Não é porque a minha atividade vai mudar um pouco, ou de onde eu vou realizar a minha atividade, né? Como que isso vai ser conduzido é um fator importante para manter o engajamento. Mas o fato de eu ter que me adaptar para continuar entregando, para continuar fazendo aquilo que eu acho que faz sentido para mim, não é necessariamente um fator que possa me levar ou que me leve necessariamente a um processo de desengajamento, né? Então, tu me traz uma pergunta então associada a engajamento, que eu não imaginei também que eu ia fazer. O quanto pode ser que o medo das pessoas, o medo de errar, o medo da avaliação negativa, o medo do futuro, o medo. Já que a gente está falando aqui de inteligência emocional, eu adoro pegar alguma emoção de base. Sim. O quanto esses medos nos bloqueiam o engajamento, a adaptabilidade dos tempos difíceis, como a gente se deixa, de fato, amedrontar, né? Diminuir. Exato. Né? E foi legal de trazer, porque eu lembro do medo líquido, lembra? É verdade! Que foi o nosso ponto de início, né? Gente, pra quem não sabe, a gente fez uma disciplina de modernidade líquida, que eu já comentei no início da live, mas tinha os livros todos do Bauman e um deles é o Medo Líquido, né? Isso. Aliás, que baita livro, né? Que sacada do Bauman falar em medo líquido. Exato. Né? Aliás, todos os livros dele, pra mim, né? Acho que são cada um traz algo diferente. E ele traz muito medo, tendo relação com isso, né? O medo quando a gente... Ele toma conta quando a gente não consegue ter... Quando ele é subjetivo, né? Quando a gente não sabe do que a gente tem medo, né? Isso aí. Não é algo mais concreto, né? E acho que essa... talvez agora eu tenho essa percepção, talvez seja algo muito pessoal, né? Mas eu penso que já passou esse medo maior que a gente vivia de forma coletiva. Eu também acho. Eu acho que assim, agora questão de semanas pra cá, as pessoas estão deixando de ter medo. De uma maneira até temerária. No sentido... até de uma maneira imprudente, né? Porque qual é o lado positivo do medo? Nas aulas que a gente fala sobre o medo, ele é negativo quando ele é incapacitante e quando ele te projeta para um sofrimento imaginário que te incapacita para a vida, né? Mas ele é positivo quando ele é amigo da prudência. Sim, exatamente. Quando tu te cuida, tu te prepara, né? O que o medo pede como emoção, né? Então, acho que isso que a gente tem que olhar. E acho que não é, como tu diz, não é ruim. Mas eu acho que esse nosso medo, quase pânico, né? E eu lembro que tu escreveu um artigo sobre isso.
ele já passou. Eu acho que essa A onda pandemia já do passou. medo mesmo já É, passou. Teve, o isso. começo foi a pandemia do medo. A época desse artigo aí, eu justamente estava acabando de sair da sensação de aquele enforcamento, aquele choque que tu comentou, que foi ali por março, Aham. abril. E um dia eu sentei e escrevi sobre a pandemia do medo, e depois saiu muito artigo sobre isso, de que uma coisa era a pandemia real, que existia, real, o medo Uhum. é em torno de uma ameaça real nesse caso. A pandemia existe. Mas o quanto ele acabava se tornando também um problema para as pessoas. E eu Sim. ainda hoje vejo isso, estou vendo impactos, inclusive, o meu prédio aconteceu ontem. Ai, agora contei da Deus vizinho. O povo fica tudo tomando café junto comigo na internet, depois fica sabendo, né? Mas eu vi uma briga de crianças, então não é nada terrível. Em Sim. que um ficou em pânico porque o outro jogou um pouco de terra nele. E ele achou que ele ia Aham. morrer por causa da terra. Aí eu fiquei Ah, pensando o quanto também, claro, confinamento, ninguém, as crianças não aguentam sim, mais, um sim, toquinho de gente, né? Mas ele teve uma reação muito de pânico em sim. torno daquela terra ali que ele achou que ele podia morrer. Enfim, viajei no patê. Vamos voltar para cá para o engajamento. Tá Eu, bem, vamos. eu quero que tu fale um pouquinho do engajamento do Employee Experience. Isso eu te prometi lá no nosso... E eu acho que eu Aham. preciso saber disso. Como é que é falar de engajamento numa situação como essa, André? Essa é E- parte do teu trabalho de mentoria? Emendando aqui já a questão da mentoria. Tá, bom, acho que vou separar um pouco os dois assuntos, né? Tá. Porque eu acho que são dois mundos também. Mas a gente tem falado muito nesse grupo de estudos do Employee Experience sobre como lidar com a situação hoje, né? Como manter as pessoas engajadas. E tem muito, claro que muito reflete no papel do líder que a gente trabalha, né, Ali? Uhum. Então, querendo ou não, a liderança, ela acaba sendo um ponto focal, porque ela é que faz todo esse dia a dia de contato com as pessoas, né? Mas não é só a liderança, né? A área de gestão de pessoas e demais áreas da empresa que são responsáveis, de certa forma, por essa experiência do colaborador, elas têm um envolvimento com isso, né? De que forma? Dando um suporte, tentando tornar, né, na medida do possível, em relação a tudo isso que a gente está vivendo em termos de mudança, essa Uhum. experiência melhor, né? O tornando boa essa experiência, né? A partir do cuidado que a empresa demonstra com as pessoas, em todos os sentidos, né? O cuidado agora também, quando a gente pensa que algumas empresas também já estão retornando, né? A gente fala que Isso, agora é tem um uma problema normalidade. também. Isso, para quem Então, volta. assim, isso. Como é que está sendo essa volta, né? Então, essa volta, ela vai ser obrigatória? Vai existir alguma possibilidade de que as pessoas expressem o seu desejo de voltar ou não ainda, né? Como que a Uhum. empresa está lidando com isso? A gente sabe que tem negócios e negócios, né? Por vezes, por uma necessidade do negócio, não há essa possibilidade de dar a opção, Uhum. não, mas em outros existe essa possibilidade. Então, manter o engajamento também tem a ver com a forma como a gente está lidando com essa experiência. Como é que a gente está lidando com esse cuidado com as pessoas, né? Um cuidado que vai para além do cuidado da valorização do tratamento, mas é um cuidado com a saúde, Além do um programa de cuidado. benefícios, além das práticas da empresa, é uma coisa que caiu de paraquedas para a gestão de pessoas lidar, né, André? E Exato. tá, Muito aproveita maior. e dá uma dica pro pessoal aí da Conexão IE. O que é uma dica boa para Employee Experience? O que tu vivenciou aí no grupo ou que alguém possa estar fazendo, só para o pessoal já sair com uma ideia para se colocar? Porque Eu essa acho que nossa live vai depois para Spotify, vai para tudo, né? sim. Eu acho que a principal dica é ouvir as pessoas, né? É o ponto de partida. Eu preciso Uhum. ouvir as pessoas, as necessidades das pessoas. Não ficar imaginando o que deve ser bom para esse ou para aquele, né? Claro que a gente pensar A dica é não em buscar todo. dicas. Se a gente for pensar na questão de mapear uma jornada, né? Isso é muito maior, né? Mas de bate pronto, né? É ouvir as pessoas, ter transparência na comunicação e sentir qual é a necessidade, né, das pessoas. E aí entra toda aquela que eu acho que é muita IE, né? Que precisa, né? Muita empatia, Foi muito eu dizer, cuidado nas tema do mês relações. passado nosso. A empatia Exatamente. aqui é um facilitador do gestor, né? É uma competência de facilitação da liderança.
né? A gente Exato. fala sempre muito isso. É porque se eu não consigo ter empatia, eu não consigo ler a tua realidade. Se eu não consigo ler a tua realidade, como é que eu vou te oferecer uma liderança que te assegure o teu desenvolvimento, né? Uhum. Então, tá intrinsecamente ligado ao próprio exercício da liderança. Legal. Sim. Me fez lembrar mais uma coisa aqui para nós, de que em tempos de crise, ouvir as pessoas se torna também uma catarse, né, André? Que Uhum. a pessoa chega, você pergunta para ela, como é que você tá? Como é que você tá se sentindo? Como é que tá sendo a tua manhã de trabalho? Uma perguntinha, tu não tá querendo, né? Só pra, Uhum. quero saber de você. Como é que tu te sente em voltar a trabalhar? Muito melhor do que Sim. dizer, e aí, vamos começar, né? Sim, sim. Isso já coloca um peso, né? Não, não Legal. tem um não, não tem um espaço para colocar esse sentimento aí no meio, né? Quando coloca, Uhum. vamos voltar? Oi, Isso. aí, né? E aí, agora, Socorro, faz uma pergunta aberta. Como tu te sente? Como é que é pra ti? Como é que vai ficar a tua rotina, o teu trabalho em casa? E eu sinto Porque, as pessoas, desculpa te interromper, não, mas eu imagina. sinto as pessoas muito sedentas desse espaço. Se já existia uma sede de poder falar e ser ouvido de verdade antes, agora mais ainda. A gente Uhum. observa isso nas nossas atividades cotidianas, né? Um check-in de uma E um atividade que a check-out. gente. Eu tenho feito E o check-out também. tamanho o tamanho que toma esse check-in, que antes podia É, ser rápido, né? Hoje é. a gente tem que prever um tempo muito maior, porque há essa necessidade. Eu faço check-out também, pessoal, viu? Eu recomendo fazer check-out. Que é você, especialmente se tu tá começando um projeto, engajando as pessoas, ou se tu está finalizando um projeto, como é que tu tá saindo dessa experiência? Como é que tu Sim. te sentiu a partir dessa reunião? O que que tu leva daqui? Porque é muito legal a gente também fechar a janelinha e se prepor para os próximos passos, né? A gente está com muito Uhum. entrando e saindo de lives, de reuniões. Fazer check-ins e check-outs eu acho uma gentileza com o processo daquela pessoa, de como ela vai lidar com aquilo, né? Uhum. Senão a gente fica só despejando coisas, né? E vira um to-do list a vida. Um imenso to-do list do que as pessoas ficam vivendo em Exato. torno daquilo. Tá, legal. Mas eu quero agora que tu me conte de mentoria. Viu? Olha só como boa. Eu tenho que correr com essa pergunta. Nem sei quanto tempo já passou, mas assim. Já são 10h33. A gente tem aqui mais uns 10 minutos e corrida e depois a gente já vai para os finalmente. Porque eu procuro não Tá, encostar nos 50 ali, pra pelo gente não medo de não ser terminar caído. interrompido. Tu acredita que eu vivi uma com a Ana Carolina, amiga amada minha? A primeira live que a gente fez foi em março. E nenhuma de nós duas sabia o que era fazer live. E nós falamos, e lá pela do Instagram, pá! Cortou. Porque em uma hora ele acaba com a gente, ele manda embora. Sim. Tá, então a mentoria. Como é que a mentoria entrou na minha vida, né? Na verdade, a minha formação anterior foi de coaching, né? Então Uhum. atuava e atuo, né? Ainda na atividade de coaching. E a mentoria, na verdade, ela surgiu, a mentoria como atividade, antes mesmo de que eu pudesse fazer uma formação. Porque Sempre assim. porque Sempre assim. acontece exatamente, porque a mentoria ela surgiu através de um convite que até hoje eu sou vinculada a eles, né? Do Uhum. escritório de carreiras da PUC. Porque Não sabia, André. Sim, o escritório de carreiras da PUC tem eles fazem vários serviços que eles oferecem aos ex-alunos, né, e alunos da PUC, e um dos serviços é o processo de mentoria. Então, eles têm uma série de mentores voluntários. E eu fui convidada alguns anos atrás pela Jaque, na época. E aí fui fazendo, né? Já dentro do entendimento que eu tenho até hoje de mentoria, que Uhum. era sempre mentorar quem? Mentorar profissionais que tivessem interesse em ingressar na carreira de consultoria na Uhum. nossa área, né? Ou Eu me então lembro de uma vendedora uma vez em São Paulo que me perguntou: qual faculdade a gente faz para ser consultora? Pois é. E aí, assim, e aí tu vê isso, né? A falta de conhecimento das pessoas sobre como se inserir nesse mercado, o que que faz, o que que atua. Então tem muito a ver com isso, de contar, né? De Uhum. dividir qual foi a minha experiência, mas mostrando também que essa foi a minha experiência, naquele meu contexto, naquele cenário,
que eu tive, e aí a pessoa vai absorver aquilo que serve para ela, né? Legal. Ou Legal. então também pessoas que têm um interesse na carreira docente, porque como eu tenho essa trajetória docente também é outra possibilidade. E sempre foi nesse cenário. Mais recentemente, por ter contato com o Sidney, eu acabei fazendo, né, lá na Escola de Mentores, a formação e mentoria com ele. Eu queria muito conhecer a metodologia, né? Depois disso, eu continuei fazendo e continuo atuando junto ao escritório de carreiras da PUC, mas de verdade, por enquanto, é uma área que eu prefiro deixar com esse status. Eu vou mentorar nesse perfil de pessoas, porque é ali que eu entendo que eu me sinto preparada com bagagem para, né? Legal. Porque para a gente não atropelar, e eu achei muito legal que quando vocês fizeram a live, tu e a Bibiana num dado momento citou, né, que a gente tem muitos palpiteiros de plantão. É verdade. E tá cheio. Tá cheio. E eu escrevi um artigo que tá lá no blog da Escola de Mentores lá do Sidney, que o título do meu artigo é Palpiteiros de Plantão. Né? Porque legal. justamente eu entendo que a mentoria ela entrou nesse momento um pouco perigoso, de que todo mundo que tem um pouco mais de experiência de mercado em qualquer área se entende como um mentor. Né? Isso aí, olha, e a gente sabe que não é assim. Aí, ó, tem bagagem para mentoria, é verdade, porque eu acho que é essa que é a questão, né, Andréa? A gente é tudo macaca velha que eu falo, e nunca a idade vai definir o mentor, mas Exato. a experiência que define o mentor, a trajetória de vida do mentor. É que eu tô pensando e tá a Bibiana aqui falando na minha cabeça, que a principal ferramenta da mentoria é você mesmo, é a tua trajetória de vida, né? Perfeito. Tu sabe que eu tô agora me assumindo como mentora. Embora eu já fizesse mentoria, eu não sabia que o nome disso era mentoria. Quando eu fiz a formação lá no Texas, era inteligência emocional e tinha a professora Margot lá que fazia mentoria de inteligência emocional e nos passou a metodologia. Mas quando é que eu comecei a me sentir autorizada a usar esse nome de mentora? Quando justamente é para fazer pessoas que querem levar a carreira de inteligência emocional ou que estão revisando a sua carreira do ponto de vista emocional, socioemocional e de se apropriar, que elas, aí sim eu estou fazendo mentoria. Então, isso é uma coisa muito recente. Até então era mais coaching, desenvolvimento de habilidades para um determinado grupo, para um determinado contexto, sabe bem. Mas se torna mentoria quando isso se espaça no tempo, quando isso não tem mais um foco específico, quando é uma visão de carreira, né? E agora tem acontecido isso. Eu tô com um cliente meu na Índia que eu já entendi que eu tô fazendo mentoria dele. Não é coaching. Porque ele tá revisitando a sua carreira. Ele tá revisitando o seu momento de vida. Para onde vou. E aí no doutorado foi esse o enfoque de carreira. Então, acho muito legal tu falar a palavra carreira aqui também, né? Vamos fazer o gancho para nossa live disso. Como é que... Óbvio, como é que eu vou deixar picando uma bola dessa, meu André? Porque tá, né? Tá picando essa. Então, como é que é a gente rever a carreira? Como é que a gente se adapta a um momento em que as nossas carreiras foram jogadas para o espaço? Aquela noção que a gente tinha de uma trajetória, do que for. E pode pegar essa pergunta do ponto de vista que tu quiser. Se tu quiser pegar de dentro do RH, tu pega. Se tu quiser pegar como consultora, tu pega. Ou a tua vou deixar a pergunta aberta para ti. Tá bem. Como é que a carreira se vincula a esse momento? Vamos lá. Eu acho que não é à toa que muitas pessoas estão buscando conteúdo sobre carreira nesse momento. Eu penso que a carreira já estava sendo revisitada de diversas formas, repensada, enfim, antes da pandemia. E a pandemia acelerou várias coisas, entre elas essa questão da visão de carreira. Né? Então, eu penso que não tem uma resposta simples para essa pergunta, né, Ali? Não consigo imaginar. Mas ao mesmo tempo, eu vejo que a gente consegue olhar para a carreira agora com uma amplitude muito maior do que a gente olhava antes. Porque talvez essas crenças limitantes a respeito da carreira, elas tenham ido embora com essas fronteiras que também foram embora com a pandemia, né? Então, eu vejo isso, as pessoas se autorizam mais de diferentes formas, tá? Assim, desde aquela pessoa que foi impedida de fazer a sua atividade normal e aí teve que encontrar, talvez até no seu hobby,
uma outra forma de desenvolver uma atividade e dali transformar essa atividade na sua atividade principal. Eu acho que isso aconteceu para muitas pessoas. Tá? Para aquelas pessoas que tiveram que reinventar o seu negócio, para aquelas pessoas que tiveram que se reinventar, né? Eu estou num determinado segmento e eu preciso, como profissional, me reinventar. A gente se reinventou, tá? Eu inicialmente, já, claro, olha isso. Inicialmente eu achava assim, eu digo, meu Deus, ficar fazendo desenvolvimento, então. Eu já era um pouquinho, tinha alguns preconceitos em relação até ao processo de coaching nesse formato, mas eu tive oportunidades antes, não por pandemia, mas por situações geográficas mesmo, que a gente teve que tocar o processo assim, e foi super fluido, tranquilo. Então, já caiu essa minha percepção de dificuldade, ou que poderia haver algum distanciamento. Mas o desenvolvimento foi um primeiro baque. Eu tenho uma situação que eu vivenciei, eu ia iniciar um processo, e iniciei no dia 20 de março, 20 ou 21, agora não me recordo, mas eu lembro que no dia 17 é que tudo parou. Né? Parou. A partir Nossa, do dia 17... É verdade, bem no limiar ali da virada. Dia 18 que fizeram de volta, e todo mundo pro home office no Brasil, Isso. Né? E aí quem pudesse, claro. E a empresa me disse, não, mas a gente vai iniciar de qualquer jeito. A gente quer iniciar. E eu, opa, vamos lá então, né? Tudo bem, eu gosto do desafio, né? Vamos nos desafiar. E iniciamos o processo com participação do gestor, abrindo o evento, como qualquer evento presencial acontecia. E seguimos com o processo nos adaptando a todo momento, porque nós tínhamos sempre a notícia de que talvez a gente volte, e agora a gente tem a notícia de que não volta mais até 31 de dezembro, né, no caso a empresa, para o espaço, né, do escritório, então segue em home office, e a gente está seguindo, e a gente está quase finalizando já esse trabalho, e a gente fez um trabalho que eu considero que foi muito bacana. Né? E que não deixou devendo em nada para um trabalho presencial. Porque, claro, tem a ver com a entrega também das pessoas. O quanto eu me disponho a estar presente naquele momento, eu estou aberto àquela troca, àquela, né? Aquela oportunidade que está se abrindo, né? Então, não sei se eu fugi do tema. Não, carreira. total, tu trouxe dentro. Deixa eu te puxar para duas coisas que tu falou. Eu gosto de deixar correr, porque daí vai criando no meu raciocínio aqui também novas perguntas. A Nanda comentou aqui embaixo, a Nanda fez o curso, se não me engano, né, Nanda, lá na PUC, que eu dou com o Daniel Goleman lá. E se ela me autoriza, agora já tô falando da Lucy, né? Ela disse que faz muito sentido para ela ouvir falar de transição de carreira. Se não me engano, a Nanda é da área de engenharia também, né? E tá se percebendo querendo mais, querendo outros conceitos, querendo ampliar a cabeça. Tá aí, ó, Nanda, olha só, Andréa Musnick, uma referência. Essa mulher é conselheira da BRH e ela mudou e migrou de carreira, como eu também migrei. A minha primeira carreira, que eu digo, foi de jornalista. E eu digo que isso é uma vida passada. Sim. Mas, de alguma maneira, coisas da engenharia você aproveita porque você faz hoje, coisas do jornalismo eu aproveito porque eu faço hoje. Sim, sim. Então, um forever learning nesse sentido. A gente vai aplicando as competências que a gente ganhou na nossa vida nas novas interfaces que a gente tem, né? Perfeito. Então, eu vejo que, por exemplo, eu agora estou fazendo uma entrevista de jornalista. Voltando às origens. Why not, né? Depois eu vou fazer uma pauta aqui contigo. Outra coisa que eu achei legal do que tu falou, Andréia, pra gente pontuar para quem chegou, para quem vai ouvir depois. Os profissionais proteanos e sem fronteiras, né? Que a gente fala sobre isso, eu falo nos meus cursos de carreira. Quero fazer um curso aberto sobre isso, mas tá faltando tempo e gasto. Nunca a gente sentiu tanto a necessidade de ser esse bonderless. Essa coisa de não se limitar mais, ó, RH só conversa com RH. O pessoal das exatas fica tudo quietinho no cantinho das exatas, fazendo gráfico, quadradinho, não pensa em pessoas. Então, a gente precisou dissolver essas fronteiras, integrar as pessoas. E a gente precisou ser eternamente adaptável. Então, tu acabou de me dar o link da carreira proteana com adaptabilidade. Sim. O profissional proteano, ele é para sempre um ser que se adapta àquilo que ele precisa aplicar.
E eu acho que ainda a nossa grande limitação, né, Ali, porque a gente vive esse meio, é a educação. Porque a educação ainda, ela é muito, ela é muito fechada nos seus quadradinhos, né? A gente começa a enxergar algumas mudanças, mas ela é lenta se a gente for pensar em relação à necessidade de mercado hoje. Verdade. E tanto que a Não. gente tem os palpiteiros de plantão colocando eu acho que um serviço, um produto, que é porque tem uma lacuna no mercado, né? Exatamente. Eles estão tentando suprir justamente, e eles têm sucesso, porque justamente eles estão suprindo de uma forma bastante rápida aquilo que uma educação formal não consegue articular, né? Exatamente. Não consegue oferecer. Viu? Que delícia! Já são 10 para as 11. Agora eu já tenho que começar a me despedir dessa mulher maravilhosa aí. Andréia, eu Nem quero senti o papo. Nem sentiu, viu só? Não, Aqui não. o povo, eu ainda vou fazer Muito bom. lojinha, minha próxima adaptabilidade é de caneca. Se soubesse quanta gente me encomenda, tu já tem uma caneca dessa, não Eu tem, não André? tenho, eu ia reclamar que eu não tenho. Que horror! Eu achei que tu tinha ganho uma caneca. Tô te devendo uma caneca da Conexão IE, mas isso aqui com certeza, tá? Eu tenho medo de mandar porque pode quebrar. Não, mas eu vou quando buscar. voltar... Eu tenho que te levar um livro, lembra? Isso tem aí. Um Então vem aqui, a gente senta aqui, conversa e já toma um chazinho na caneca nova. Tá bem, combinado. André, conta pra nós assim agora, faz o teu check-out. É algo que tu queira deixar de recado para as pessoas, mesmo do teu trabalho, o que você queira falar. Agora o espaço é teu. Como é que tu quer sair dessa live? Eu acho que eu tenho que voltar para o tema adaptabilidade, porque, né? A engenheira puxou o povo para a reta. Legal. Mas eu acho que é isso, sabe? Eu acho que a gente foi muito exigido dessa competência nesse momento, mas vai continuar sendo, porque as coisas... Eu não quero falar na história do novo normal, porque eu acho que esse conceito, eu já estou um pouco enjoada dele. Eu também. Mas sim, a gente vai ter mudanças importantes e o mais importante de tudo é que quando a gente falava lá em 2016, quando a gente se conheceu, falando sobre Bauman, né, do mundo líquido, a gente não tinha a noção do quão líquido ainda seria. Eu falei pro povo no início da live, já virou gasoso esse negócio, o líquido já era um luxo. E que vai continuar, né, Ali? Ninguém nos garante, eu acho que isso está muito claro, de que a gente vai ter momentos de estabilidade, assim, muito grandes. Então, a gente tem que aprender a lidar com coisas que vão ser, assim, que não vão ter uma constância. Então, é a nossa capacidade de estar sempre se adaptando e olhando para frente, olhando para o que está vindo, vendo outras perspectivas. E, principalmente, eu acho que... Agora eu achei a mensagem para deixar, assim, principal, que é a questão da colaboração. Eu acredito muito na colaboração. A gente tem trabalhado dessa forma, eu vejo que tu estás trabalhando também dessa forma. Eu acho que a colaboração, ela tem que vir para ficar, é uma outra... É algo novo, de certa forma, e não deveria ser. A gente tem que sair dessa era mais individualista e partir para uma era de colaboração, porque a gente só vai conseguir, de fato, dar conta de toda essa complexidade, mudança, incerteza, se formos juntos. Ai, então, que delícia ouvir isso. Acho que isso é lindo, importante. Andréia. Amei. Tu sabe que eu tenho que fazer uma confissão. Eu tinha muito ciúme do tema da inteligência emocional. Eu tinha que tratar o meu ciúme. Uma pessoa dizia que fazia um curso e eu já tinha raiva daquela pessoa. E hoje eu consigo dizer que sim, eu me adaptei, eu entendi esse ciúme bobo. E ao contrário, a gente vai lançar um curso de inteligência emocional para professores, para que possam disseminar a inteligência emocional. Então, eu de fato me desapeguei. Nada mais budista do que finalmente não ter nada para se agarrar, né? Sim. Então, esse tema ele tem que ganhar o mundo e eu acho que ele não me pertence. E tu traz uma coisa fundamental. Chega da gente ser só o eu sozinho, né? Então, num tempo como esse... A gente precisa do outro e dessa colaboração. Achei maravilhoso. Me senti muito grata por tu estar aqui com a gente. Ai, obrigada. Eu que sou muito grata pelo convite. Fiquei muito honrada em poder participar desse papo. Isso aí. Obrigada, então, para a Andréia. Ó, pessoal que está chegando, a gente vai deixar isso aqui no IGTV. Isso aqui, essa live maravilhosa na IGTV.
vai pro Spotify. A Ananda pediu para fazer o IE para professores. Ó, legal, a gente vai sair os links depois aqui para fazer esse curso. Essa caneca maravilhosa, por enquanto é da Andrea e de quem vinha aqui em casa. Diz assim, mente quieta, espinha ereta, coração tranquilo. Isso é um trecho de uma música, porque é uma ar bem budista dela, ó. Linda. Mas eu espero que um dia a gente tenha uma lojinha, quem sabe em colaboração aí, hein, André? Isso, então. Por que não, né? Ainda não tem, tá, gente? Mas a gente espera no futuro poder ter. Então, muito obrigada para todo mundo que veio. Obrigada, querida. Um beijo. Te cuida. Obrigada, pessoal. É isso Se aí. cuidem também. Tchau, tchau. Tchau, tchau.